Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa demonstração online sobre os equipamentos para reprogramação eletrônica veicular. Eu me chamo Cristina Weiler, eu sou consultora técnica da empresa Alientec Brasil e vou te acompanhar nessa demonstração para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse mundo da reprogramação eletrônica. Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a reprogramação eletrônica, a gente vai conversar também um pouco sobre como esse serviço é executado, quais são os veículos atendidos pelos equipamentos, os benefícios, o que exatamente a programação pode proporcionar para um veículo e principalmente quais são os equipamentos que são necessários para quem quer ingressar no ramo de reprogramação eletrônica. Então vamos lá? Antes da gente começar falando sobre a reprogramação, eu queria contar e compartilhar brevemente com vocês a história da nossa empresa. Nós trabalhamos com reprogramação eletrônica há mais de 30 anos. Primeiramente, trabalhando com outras ferramentas, com outros equipamentos, mas com o passar dos anos, a gente sentiu fortemente uma necessidade de trazer aqui para o Brasil uma tecnologia mais avançada, mais apurada no que diz respeito à reprogramação eletrônica. Então, depois de muito procurar e de muito estudar sobre isso, nós encontramos a empresa italiana Alientec. A Alientec, ela é pioneira no desenvolvimento de equipamentos para reprogramação eletrônica, ou seja, ela fabrica essa ferramenta e revende para empresas no mundo inteiro que têm interesse em ter essa representação dos equipamentos Alientec. E nós somos uma dessas empresas. Então, lá no início dos anos 2000, nós fomos até a Itália e trouxemos essa representação exclusiva aqui para o Brasil. E desde então, nós importamos todo esse ferramental e nós revendemos para empresas e para pessoas que têm interesse em ingressar no ramo de reprogramação eletrônica. A Alientec Itália, ela está presente em mais de 120 países. Eles têm uma equipe com mais de 80 colaboradores que vão desde do pessoal do desenvolvimento, do suporte técnico, departamento comercial, departamento administrativo, para atender a toda essa demanda. E nós aqui, apesar da gente carregar o mesmo nome, Alientec, nós não somos uma filial da Alientec Itália aqui no Brasil. Nós somos apenas revendedores dos produtos Alientec. Porém, somos também a principal ponte de comunicação entre o fabricante italiano, que desenvolve a ferramenta, e o cliente que compra essa ferramenta para poder trabalhar. Então aqui, além de importar e revender, nós também oferecemos cursos online, manuais em português e o suporte técnico pós-compra, tá? Então o cliente que compra a ferramenta da Alientec tem o nosso suporte para poder trabalhar, principalmente no início, onde a pessoa ou a empresa está conhecendo toda essa estrutura, toda essa ferramenta, para que consiga executar de forma satisfatória o seu trabalho. Mas, afinal de contas, o que é reprogramação eletrônica? A central de injeção, ela é responsável por administrar e por gerenciar uma série de sensores e uma série de atuadores, certo? Então, por exemplo, parâmetros como tempo de injeção, avanço de ignição, limitadores de RPM, limitadores de velocidade, sonda, todos são controlados pela central de injeção. A gente pode dizer que ela é como se fosse o cérebro do carro. Quando a gente fala de reprogramação eletrônica, a gente está falando em alterar esses parâmetros originais, em modificar esses parâmetros que vêm originais lá da fábrica. Por exemplo, lá na década de 90, no final dos anos 90, o serviço de reprogramação era muito procurado para se fazer conversão de gasolina para álcool. Ou seja, na época a gente tinha o álcool a um preço muito baixo, chegou a custar R$1. Então, a gama de clientes que procuravam o serviço para converter o seu carro, que era originalmente a gasolina, para álcool, era muito grande. E tudo feito através da central de injeção eletrônica. Então, essa era uma das possibilidades de se reprogramar para essa finalidade. Mas, naturalmente, com a chegada dos veículos flex,
o serviço de reprogramação eletrônica para conversão de combustível foi se tornando obsoleto, né? Foi diminuindo cada vez mais. E com isso, o foco foi direcionado para outro lado. E a gente começou a trabalhar e a desenvolver acertos para melhorar o desempenho de um veículo. Mas então, por que remapear? Quando nós falamos em reprogramação eletrônica, chip de potência, parametrização, remap, nós estamos falando basicamente do mesmo serviço, que é modificar os parâmetros originais da central. Hoje, a reprogramação eletrônica, ela permite um leque de possibilidades. A gente consegue trabalhar em cima de um arquivo original de uma central para diversas finalidades. Por exemplo, a gente pode apenas desenvolver um acerto para a reprogramação para que ele tenha um aumento de potência e de torque. O resultado disso é um carro mais gostoso para dirigir, com mais segurança na ultrapassagem, é um carro onde o cliente vai pisar e o carro vai responder muito bem. Então, com isso, a gente consegue já deixar um carro muito melhor para o condutor. É claro que existem clientes com outros perfis. Clientes que querem, além da reprogramação, instalar algo a mais no carro, por exemplo, colocar um filtro esportivo, alterar escapamento, ou então instalar uma turbina. Então, para esse cliente que busca uma personalização, a gente pode trabalhar em cima de um mapeamento de uma forma diferente. Algo que atenda à necessidade dele, que vai sim auxiliar para que esse ganho de potência, para que essa dirigibilidade seja melhorada, mas também que seja compatível com as modificações mecânicas que ele está fazendo. Quando a gente fala, pessoal, em reprogramação eletrônica, em aumento de potência, é preciso que tenha claro que a gente não está colocando uma potência no carro. A gente está apenas despertando uma potência que já é daquele carro. É uma potência que vem limitada eletronicamente através da central de injeção. Isso por questões comerciais, por questões tributárias, mas que influenciam diretamente no desempenho final daquele veículo. E com a reprogramação, a gente apenas libera uma potência que já é dele. Isso é facilmente comprovado se a gente comparar dois arquivos com a mesma motorização, com o mesmo sistema de injeção, mas com potências diferentes. Se a gente abrir esses dois arquivos originais num software de remapeamento, a gente consegue nitidamente ver que a potência ela está limitada através desses parâmetros originais da central. E é exatamente aí onde entra a reprogramação eletrônica. Quais são os tipos de veículos atendidos pela reprogramação eletrônica? Quando nós falamos em categorias de veículos, a gente pode seguramente dizer que todas as categorias de veículos eletrônicos podem ser reprogramadas. Por exemplo, desde veículos de pequeno porte, como uma moto ou então um carro de passeio, passando aí pelas picapes, pelos veículos comerciais, caminhões, maquinários agrícolas, veículos náuticos, ou seja, a possibilidade de remapeamento dentro dessas categorias, eles são inúmeros. A gente pode realmente atender a todos esses perfis de cliente. É claro que dentro de cada categoria existem exceções. Exceções são aquelas centrais que a gente não consegue reprogramar. Por exemplo, existem centrais em que a gente consegue ler a central, ter acesso à memória original dela, mas a gente não consegue gravar um novo acerto. Existem centrais em que os equipamentos ainda não se comunicam. Centrais onde a gente não pode fazer reprogramação porque o equipamento não consegue nem ler a memória original. Ou seja, não existe no mundo equipamento capaz de se comunicar, de ler e de gravar todos os sistemas de injeção. Isso não existe. Mas a grande maioria do que roda, não falando só a nível de frota nacional, mas de frota mundial, hoje é possível ser reprogramada com os equipamentos de reprogramação eletrônica. Como reprogramar? A primeira coisa que nós devemos ficar atentos quando vamos executar um serviço de reprogramação eletrônica em um determinado veículo é se certificar de que esse carro está originalmente em boas condições de uso. Ele não pode ter avarias, ele não pode ter nenhum problema mecânico antes de receber essa programação. E cabe à pessoa que vai executar esse serviço
ter essa certificação. Então, a gente recomenda que antes de se fazer o serviço de reprogramação em um carro, que se ande com o carro primeiro para ter certeza de que ele realmente está redondinho, de que não tem nenhum problema mecânico antes de ser reprogramado. Também, se você tiver um scanner, isso auxilia muito para ter certeza de que ele não está acusando nenhum código de avaria. Ao executar o serviço de reprogramação eletrônica, falando na prática, a gente pode dizer que ele é dividido em 3 partes, em 3 fases. A primeira delas é a leitura da memória da central de injeção eletrônica. Então, nós vamos pegar o nosso equipamento, plugar na central de injeção e ler a memória original dela. O segundo passo é salvar esse arquivo lido no nosso computador e abrir num software dedicado para essa finalidade. Um software de remapeamento que vai converter toda a memória lida em gráficos e tabelas para a gente saber exatamente aonde modificar. Feita essa modificação, nós salvamos no nosso computador esse arquivo modificado e vamos para a terceira etapa, que é gravar esse novo acerto lá na central de injeção do carro. Tá? Nesse momento, o equipamento ele apaga a memória original e grava o novo acerto modificado. E quais são os equipamentos Alientec para trabalhar com remap? Atualmente, nós temos basicamente 2 ferramentas, o QS3 e o ECM Titânio. O QS3 ele é dedicado para fazer a leitura da memória original e a gravação de um novo acerto modificado para aquela central. Em resumo, é a ferramenta que vai sempre se comunicar com a central para ler e gravar. O ECM Titânio é o software que vai possibilitar a abertura desse arquivo original em gráficos e tabelas para a gente saber exatamente aonde modificar. O ECM Titânio ele vai converter essa memória para que a gente consiga visualizar os mapas de tempo de injeção, avanço de ignição, limitador de RPM, limitador de velocidade, mapas de pressão de turbo, de sonda, enfim. Cada central de injeção vai ter a sua disponibilidade de mapas e esses mapas são convertidos no ECM para a gente modificar. Falando individualmente agora de cada ferramenta, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais para que vocês entendam como que é a composição de cada produto. O QS3, ele é composto basicamente por uma maleta. Essa maleta ela vem acompanhada do hardware do QS3, de um cabo OBD2 universal para as tomadas de diagnóstico que são universais, alguns flats e alguns cabinhos para comunicação em bancada e um cabo USB e também fonte de alimentação. É basicamente isso que você recebe quando compra o QS3. Sobre as linhas atendidas. O QS3 é dividido em 4 categorias de veículos: carros, motos, pesados e náuticos. Dentro de carros, a gente pode incluir os carros de passeio, as SUVs, os veículos comerciais e as picapes. E dentro dos pesados, caminhões e agrícolas. Dentro de cada categoria de veículo, existem 2 formas de comunicação que podem ser ativados na ferramenta. A forma de comunicação via tomada de diagnose e a outra forma de comunicação que é via bancada. Dentro de bancada, a gente pode ter aplicações que seria via Bench ou Service Mode, que é sem precisar abrir a central, ou então via boot, onde a gente abre a central e faz um boot para comunicar diretamente pelos pinos da injeção. Não existe uma regra engessada de como a leitura vai ser feita. Algumas centrais a gente consegue ler via tomada de diagnóstico, outras a gente só consegue ler na bancada e algumas centrais a gente consegue ler das 2 formas. Quando a gente fala em ativação, vamos citar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Por exemplo, nós temos uma oficina que tem interesse em começar a trabalhar com reprogramação para linha leve. Eu trabalho só com carro de passeio e atendo aqui algumas picapes, algumas caminhonetes. Então, a indicação para ela é ativar na ferramenta os protocolos carro. Dentro de carro, ele pode ativar apenas os protocolos OBD2, que são os protocolos para comunicação via tomada de diagnose, ou então os protocolos para comunicação em bancada.
Como não existe uma regra, ou seja, se você ativar apenas os protocolos OBD ou somente os protocolos em bancada, pode ser que você deixe de fazer alguns serviços por não ter todos os protocolos da linha leve ativado na sua ferramenta. Então, nesse caso, o recomendado é que se ative tanto os protocolos OBD quanto os protocolos de bancada. Para a linha leve, isso é muito variado. Você pode ter centrais para comunicação OBD quanto para bancada. Quando a gente fala da linha pesada, que é a linha de caminhões, de agrícolas, a maioria dos sistemas de injeção, eles se comunicam via tomada de diagnose. Para eles, nós temos alguns cabos específicos. Existe, por exemplo, uma maleta truque dedicada para os nossos caminhões aqui no Brasil. É uma maleta que acompanha 10 cabos. E também nós temos os cabos dedicados para a linha agrícola, que são os cabos OBD. Hoje, atualmente, nós temos basicamente 2 cabos que são os mais utilizados para essa linha, que são acessórios que são comprados à parte, mas que são necessários para que você faça a ligação entre o equipamento e a tomada de diagnóstico do veículo. Versões de cada equipamento. A gente começa falando sobre o CAS. O CAS ele possui 2 versões diferentes. Nós temos a versão Master e a versão Slave. A versão Master da ferramenta é dedicada para aquele cliente que já tem uma estrutura consolidada de uma empresa, que tem funcionários que vão poder sentar e desenvolver um acerto específico para cada sistema de injeção e que tem um mínimo de conhecimento de acerto, conhecimento de mecânica, que já dispõe de um scanner de diagnóstico. É uma série de fatores que vão auxiliar no momento do desenvolvimento de um acerto. Apesar de a gente partir na versão Master de um investimento um pouco maior, a grande vantagem é a sua independência. Quem trabalha com a versão Master não precisa de ninguém que desenvolva acerto para ela, porque o cliente que compra essa versão tem toda a autonomia para ler a central de injeção, ir lá no ECM Titânio, desenvolver um acerto e gravar na central. E isso quantas vezes forem necessários. Já para quem escolhe a versão Slave, o cliente primeiramente parte de um investimento menor comparado à Master. E também ele não precisa dispor de tanto tempo, porque quem vai desenvolver o acerto para ele não é ele. Ou seja, ele não precisa ter o ECM Titânio. Então, além da ferramenta ter um custo menor, ele também não precisa investir no software para remapeamento. Quem vai desenvolver o acerto para ele é uma outra empresa que possui a versão Master da ferramenta. Se a gente for colocar num todo, somando o processo desde o início do remapeamento até o final, a parte que mais toma tempo de quem está fazendo o serviço é justamente o desenvolvimento do arquivo. Realmente você precisa parar, sentar, analisar o mapa, caso a caso, central por central. Nem sempre o mesmo acerto que é desenvolvido para um módulo vai ficar necessariamente bom para o outro similar. Então, quem vai trabalhar com a parte de desenvolvimento precisa dispor de um tempo um pouco maior para se dedicar ao remapeamento. Quem trabalha com a versão Slave elimina esse tempo, porque não é ele quem vai desenvolver o acerto, mas é o Master ao qual o seu Slave está vinculado. Todo Slave, obrigatoriamente, vai sempre ficar vinculado a um equipamento Master, que vai desenvolver esse acerto e mandar o arquivo pronto para o Slave apenas gravar. Isso traz um outro benefício para quem tem equipamento Master, é poder montar a sua rede de Slaves. O Master, ele pode ter Slaves em outras oficinas mecânicas, enviando o arquivo para ele, para que ele desenvolva e mande pronto para esse Slave gravar, e também ter funcionários com a ferramenta Slave. Por exemplo, um funcionário que viaja à região com esse equipamento para executar serviço fora da cidade. E isso é legal porque ao invés do cliente ir até a sua empresa, o funcionário pode ir até ele para desenvolver o acerto do remap para aquele cliente. Para o cliente que escolhe a versão Slave, é importante que se fique atento quem é o Master que vai desenvolver o acerto para ele. Escolha bem o seu Master. Procure uma empresa que já está consolidada, que saiba já exatamente como fazer esse desenvolvimento de arquivos, principalmente se for ou não para a linha de veículos que você pretende atender,
que te dê um suporte técnico de qualidade, apoio de marketing, que te ajude a como abordar o seu cliente final, porque você vai precisar de instruções para poder vender a sua programação e saber exatamente como oferecer ela para o seu cliente. E tudo isso pode ser feito com uma boa pesquisa de mercado antes de comprar a sua ferramenta e escolher o seu master. Já o ECM Titânio, ele também possui duas versões, a versão Full e a versão Crédito. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre essas versões, eu preciso trazer um conceito para vocês sobre os drivers, que é uma ferramenta dedicada para o ECM Titânio. Ela está inserida dentro do ECM e é uma ferramenta fundamental para que você consiga desenvolver os seus acertos. O driver é a ferramenta que vai transformar toda a memória lida em gráficos e tabelas dentro do ECM Titânio para que você saiba exatamente aonde modificar. Então, por exemplo, quando você carrega o arquivo original lido da central lá no ECM Titânio, sem um driver, fica quase impossível da gente conseguir identificar aonde estão os mapas de injeção, aonde estão os mapas de avanço, para que a gente saiba exatamente como e onde fazer essas modificações. Esta é a função do driver, identificar em cada mapa lido todos os endereços disponíveis para aquele mapeamento. O que tiver disponível para aquela injeção é o driver quem converte para você, através dos gráficos e das tabelas, para a gente poder desenvolver um acerto modificado. Esse driver, ele é fornecido através de um acesso anual. Quando nós carregamos o arquivo no ECM Titânio, automaticamente o software começa a fazer uma busca por um driver compatível para aquela central. Ou seja, toda central lida terá o seu driver para que você possa fazer o seu remapeamento. Para a gente ter uma ideia da dimensão de tudo isso, nós temos hoje mais de 170 mil drivers desenvolvidos em banco de dados, cada um para um arquivo original específico. O driver, ele fica armazenado num banco de dados e ele pode sendo baixado para a sua chave do ECM Titânio conforme a sua demanda de trabalho. Agora, partindo desse conceito, a gente pode falar das versões do ECM Titânio. Nós temos, portanto, a versão Full e nós temos a versão Crédito. Para o cliente que escolhe a versão Full, ele vai ter acesso durante 12 meses, a partir da data da compra e da ativação do seu ECM Titânio, a todos os drivers disponíveis no banco de dados. É um acesso que ele tem durante 12 meses para baixar o driver que ele quiser do banco de dados para a chave do seu ECM Titânio. Isso não tem restrição de marca nem de modelo. Ele tem acesso a todos os drivers e durante 12 meses ele vai fazendo o download para sua chave conforme a sua necessidade. A outra versão do ECM é a versão Crédito. Para o cliente que escolhe essa versão, ele não tem um acesso anual ao banco de dados de drivers. Para fazer o download, ele precisa ter créditos ativados na sua chave. Quando ele compra o ECM Titânio Crédito, ele já recebe um pacote com 1000 créditos para download. Cada driver que ele faz o download para a sua chave consome um número X de créditos. Conforme o download é feito, os créditos vão sendo consumidos. E quando chega no final e esses créditos são zerados, o cliente tem a possibilidade de comprar um novo pacote de créditos para download de drivers. Eu vou citar um exemplo para que fique um pouco mais fácil para vocês entenderem. Um driver de carro, ele custa hoje 40 créditos. Então, se o cliente baixar 10 drivers de carro, ele já vai automaticamente consumir 400 créditos. Driver de caminhão, ele consome o equivalente a 70 créditos por driver. E como eu falei, ao final desses créditos, quando eles estiverem zerados, o cliente pode entrar em contato conosco e comprar um novo pacote. É por isso que essa versão ela é dedicada mais para clientes que têm um fluxo de trabalho menor ou que trabalham com uma linha de veículos específica, com uma marca, por exemplo, específica, que não vai demandar de tanto driver para download quanto aquele cliente que trabalha com multimarcas. Independente da versão que o cliente escolha na hora de comprar o seu ECM Titânio,
as ferramentas e a forma de trabalho dentro do ECM é exatamente a mesma, com exceção do download de drivers. Ou seja, a gente consegue trabalhar nas duas versões através de gráficos, através de tabelas, na visualização em hexadecimal ou então no formato 3D. Não importa qual versão você compre, as ferramentas ali dentro para trabalho vão ser sempre as mesmas. Modelos de negócio. A gente consegue concluir, portanto, que existem dois modelos de negócio para clientes que querem trabalhar com reprogramação. A gente tem um modelo para aquela empresa que já está consolidada, que tem um quadro de funcionários que vão conseguir se dedicar ao remapeamento, porque num todo, quando a gente fala da reprogramação, o que realmente mais vai exigir do funcionário ou da pessoa que vai trabalhar com reprogramação é justamente o desenvolvimento. Então, é preciso sim ter alguém dedicado para essa finalidade. Ou então, nós temos aquele outro modelo, que são para empresas que estão iniciando, que demandam de menos tempo para desenvolvimento ou que não tem uma bagagem tão ampla quanto quem já tem uma oficina consolidada, e também para quem busca partir de um investimento menor. A decisão da compra de uma ferramenta master ou de uma ferramenta slave cabe exclusivamente àquela pessoa que está comprando. A nossa recomendação é que você faça uma pesquisa de mercado, converse com empresas da sua região que já trabalham com reprogramação eletrônica e que, principalmente, se for escolher a versão slave, que faça uma escolha consciente do master que vai desenvolver o acerto para você. A gente recomenda também que essa sua análise de mercado envolva valores das programações. O valor da programação, ele tem variação de região para região. Então, é importante que você converse e faça uma pesquisa de mercado primeiro para poder montar a sua tabela de preços. O valor da programação, normalmente, ele é basicamente montado e elaborado com base no tipo do veículo que está sendo reprogramado, no tipo de central que esse veículo tem, como é feito essa reprogramação nesse sistema de injeção, porque não dá para cobrar o mesmo valor de um carro popular, flex, por exemplo, que você consegue ler e gravar via tomada de diagnose, e de uma colheitadeira ou de um caminhão que você precisa remover a central e fazer um boot, por exemplo. São valores que são estipulados de acordo com o carro e também com o tipo de equipamento que você precisa, do tempo que você demanda para fazer aquele serviço. A gente pode dizer hoje, de uma forma geral, que a programação ela pode partir em torno de 600 a 700 reais, quando a gente fala de um veículo popular, flex, mas ela pode chegar até 3.000, 4.000 reais, quando a gente fala, por exemplo, de um veículo pesado, de um veículo de grande porte, e que vai exigir, por exemplo, que você se desloque até a empresa ou até o local onde está esse veículo para fazer o serviço de reprogramação eletrônica. Lucratividade. A empresa que decide investir no equipamento para reprogramação, se partir do princípio que tem uma boa estrutura de marketing e que consegue desenvolver um bom trabalho de divulgação do seu serviço, pode sim ter grande lucratividade. Eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho como exemplo, uma empresa que investiu em equipamentos para reprogramação eletrônica para linha leve. Quando você compra os equipamentos para a linha leve, você tem a possibilidade de atender carros de passeio, que vão envolver todos os veículos gasolina e flex, que a ferramenta é compatível, também veículos comerciais, como o Sprinter, por exemplo, e as picapes, tanto gasolina como a diesel. Se a gente for falar de valor de programação desse pacote, ele pode variar entre R$ 900 até 1.800 aproximadamente. Pode ter um pouquinho a menos, pode ser um pouquinho a mais, dependendo do sistema de injeção. Se essa empresa tiver um valor médio de valor de programação vendida a R$ 1.300 e fizer cerca de 8 carros num mês, ele já vai ter faturado o valor de R$ 10.400 em programação. Isso a gente está falando de um equipamento na versão master, para aquela empresa que desenvolve o seu próprio acerto. Quando a gente fala de slave, todo slave, como eu expliquei antes, precisa que alguém desenvolva o acerto para ele. Normalmente, quem faz a programação
cobra entre 40% a 50% do valor da tabela para se vender essa programação pronta. Ou seja, se essa empresa do nosso exemplo tiver uma ferramenta Slave e precisar pagar 40% em cada programação que o master for fazer para ela, a sua lucratividade média fazendo 8 carros no mês é de aproximadamente R$ 6.200. Aqui, a gente está falando em 2 carros por semana. Mas existem alguns passos que podem ser adotados como sugestão para que esses resultados sejam ainda melhores. Como, por exemplo, praticar um bom trabalho de marketing para divulgar o serviço de reprogramação, fazer uma pesquisa de mercado para encontrar regiões próximas a você em que o serviço de reprogramação ainda é pouco explorado. Ter parcerias com indicadores e também com oficinas mecânicas que possam te ajudar na divulgação do seu serviço. E, além disso, oferecer um serviço diferenciado, como a possibilidade de ir até o cliente para fazer o serviço de remap. Nós temos relatos de empresas que têm, além da possibilidade do cliente vir até a sua oficina para fazer o serviço de remap, eles trabalham com um sistema de unidade móvel, indo até o cliente que quer fazer o serviço de reprogramação no seu carro. Isso para o cliente é muito cômodo, porque ele não precisa sair da sua casa para receber o serviço de reprogramação eletrônica. E pode ser um diferencial para quem quer trabalhar com reprogramação. O QS3 e o ECM Titânio. Eu quero agora mostrar para vocês o QS3 e mostrar também o ECM Titânio para que vocês conheçam a ferramenta e também vejam como é a forma de trabalho de cada uma delas. Vamos começar falando do QS3. Essa é a nossa ferramenta. Ela se comunica com o nosso computador através da porta USB. E também tem um software dedicado para o seu gerenciamento, que é o Alientech Suite. Aqui nós temos a tela inicial do nosso software, do Alientech Suite. Aqui do lado esquerdo a gente já consegue observar algumas funções disponíveis para ela, por exemplo, como fazer uma busca por veículos, de acordo com o veículo que a gente precisa ler e gravar. A gente pode fazer essa busca tanto pelos campos disponíveis aqui, como também digitando a informação do carro que a gente quer fazer aqui em cima na nossa barra de pesquisa. Além disso, a gente tem também algumas outras opções, como suporte, onde você é direcionado para o site do fabricante da ferramenta, utilidades para download de arquivos originais, algumas notícias referentes à ferramenta, e o menu opções, que te dá a opção de ler as notas legais da ferramenta, notas de garantia, selecionar também o idioma necessário e de acordo com o qual você pretende trabalhar, e informações sobre o seu abonamento, o abonamento do teu QS3. A gente vai brevemente fazer uma simulação aqui no nosso software, só para vocês verificarem como a gente pode fazer uma busca por uma determinada central para fazer leitura e gravação nela. A gente aqui consegue também visualizar o que o software proporciona para nós. Então, por exemplo, vamos digitar aqui em cima um carro específico aqui. Vamos colocar uma Triton 3.2 que vem com uma central denso. Essa é uma Triton diesel. E quando a gente digita aqui nesse campo de procura o carro que a gente quer fazer, automaticamente ele já me traz as informações para aquele carro e como exatamente a gente consegue ler e gravar esse sistema de injeção. Então, aqui ele me traz a marca, me traz 2 modelos. Os 2 modelos utilizam a mesma central, como a gente pode ver aqui, ECU denso RHF4. E aqui na frente, em conexão, ele me traz quais são os protocolos de comunicação disponíveis para esse sistema. Por exemplo, ele me traz aqui o desenho da tomada OBD e o número do protocolo, que nesse caso é o 2797. Ele também tem a opção de fazer a leitura através da ligação via Service Mode ou BENT, que é aquela forma onde a gente liga diretamente no conector da central sem precisar abrir, ou então a comunicação via boot. Tá vendo o desenho do processador?
Esse desenho aqui indica que a gente precisa abrir a central e fazer um boot se a gente for escolher ler e gravar dessa forma. Para esse sistema, então, a gente tem as 3 possibilidades de leitura e gravação. Vamos clicar em cima de um dos 2 protocolos, tanto faz este ou este, porque eles são o mesmo, eles só estão duplicados aqui para 2 carros diferentes. A gente clica em continuar e ele me traz aqui essa possibilidade de conexão via tomada de diagnóstico. Se eu tiver com o carro na minha empresa, eu posso fazer via tomada de diagnóstico sem precisar remover o módulo. Ou então, se eu tiver apenas com a central, ou caso eu queira fazer um backup completo da central, que é permitido apenas pelos protocolos de bancada, a gente seleciona a opção Bench Service Mode ou boot, abrindo a central e fazendo diretamente no módulo. Para cada protocolo que eu escolho, ele me traz também a opção de manuais. Então, a gente consegue ver aqui um manual disponível para cada um deles. Vamos abrir aqui, por exemplo, o manual do protocolo OBD2. O software, ele carrega para mim as informações necessárias para fazer a comunicação nessa modalidade. O que o protocolo de comunicação OBD me permite? Ele permite ler EPROM, gravar EPROM, backup, restore. Ele me indica qual é o cabo que eu vou precisar para fazer esse tipo de leitura. Nesse caso, ele vai utilizar o cabo KOBD, que é o cabo que vai dentro da maleta do QS3. É um cabo que já acompanha a ferramenta, que é o cabo OBD universal. E ele me dá aqui algumas informações de como ler e como gravar através do protocolo OBD. O mesmo ocorre se eu selecionar, por exemplo, o protocolo Service Mode. Ele também abre o manual e me traz as informações de leitura. Essa daqui é a nossa central denso da nossa Triton. Então, a gente recomenda que você abra o manual, compare se a sua central realmente é compatível com a mesma indicada pelo protocolo. Ele me traz os cabos de comunicação para ler e gravar e a forma de ligação para cada sistema de injeção. A gente, se rolar até embaixo, ele me traz aqui as possibilidades que o protocolo me traz para leitura e gravação dessa central. E o mesmo para o protocolo boot. Basta abrir o manual e o protocolo me traz as recomendações indicadas para aquele sistema. Veja que aqui ele já traz a central aberta, a localização indicando para mim aonde eu vou fazer o meu boot, os cabos que eu preciso ter disponíveis para poder ler essa central. Nesse caso aqui também são cabos que acompanham a ferramenta e aqui a forma de ligação. Além do boot, a gente também precisa fazer a ligação pelos pinos. O boot apenas ele habilita a leitura pelos pinos da central. E aqui está a minha ligação de alimentação de positivo e negativo que eu preciso fazer para poder ler esse sistema de injeção. Depois de escolher a forma como eu quero ler, vamos colocar aqui leitura com o protocolo OBD e clicar em continuar. Ele me traz a mensagem de se eu quero visualizar o manual ou não. Nesse caso, eu vou clicar em não. E com isso, ele já me traz a tela de início para o procedimento de leitura e gravação. Aqui dentro existem algumas ferramentas, como por exemplo, o ID, que é o ID da central, nada mais é que os dados contidos de numeração daquela central, desde versão do módulo, número de hardware, número de software. É uma leitura que é salva através de um arquivo em TXT, que é um bloco de notas, para que você armazene no seu computador junto com o arquivo original lido da central. A leitura, que é o procedimento para você ler a memória original da central. Gravação, que é usado posteriormente, depois de você desenvolver um acerto para gravar um arquivo modificado. Recovery, que é uma segunda modalidade de gravação, para alguns casos em que a gente precisa fazer uma gravação forçada de algum arquivo. Dependendo do sistema de injeção, a gente utiliza essa função recovery como uma segunda alternativa de gravação, quando a gravação convencional não é permitida pela central. E ferramentas que trazem alguns recursos para este protocolo específico.
Vamos então ler e gravar com o QS3 uma central denso montada em uma Mitsubishi Triton. Depois de selecionar o protocolo de comunicação, nós clicamos em identificar a central. Nesse momento, o QS3 ele faz a leitura dos dados da central de injeção eletrônica, como, por exemplo, o número de hardware e número de software desta central. O próximo passo é ler o backup da central de injeção eletrônica. Como nós estamos usando o protocolo Service Mode em bancada, ele permite com que a gente faça um backup completo da central, lendo todos os arquivos como a MPC, a Flash e a EEPROM. O procedimento pode demorar alguns minutos de acordo com cada sistema de injeção. Para esse módulo, além da alimentação feita direto na central, a gente também está alimentando externamente através de uma fonte estabilizadora. Os logs da ferramenta é enviado diretamente ao banco de dados da Alientech Itália, que registra todas as operações feitas com o equipamento desde o momento em que o software é iniciado. Ao final, o software abre uma janela para que a gente salve as informações dos arquivos lidos, finalizando assim o nosso procedimento de leitura. Depois de modificar o nosso arquivo original, nós salvamos esse arquivo no nosso computador e viemos aqui no QES para gravar o arquivo modificado. Para alguns sistemas de injeção, o software solicita que você carregue o arquivo original para comparação no momento em que você está gravando um acerto modificado. Isso serve para que ele faça uma conformidade do arquivo e para se certificar de que o modificado está realmente de acordo com a central de injeção eletrônica que você pretende gravar. Ao final da gravação, o QS3 envia novamente as informações de log ao banco de dados do fabricante italiano. Temos assim a nossa gravação concluída com sucesso. Agora nós vamos falar sobre o ECM Titânio. Esta é a chave de proteção do software. Quando você compra o ECM Titânio, você recebe essa chave que aparentemente é um pendrive, mas na verdade ela é a chave de proteção do teu ECM Titânio. O teu software só é possível ser aberto com esta chave plugada na porta USB do seu computador. É uma chave com capacidade de 16 GB e que deve estar então plugada para que a gente consiga trabalhar. Essa é a tela inicial do nosso software ECM Titânio. Aqui na tela inicial, quando a gente abre o software, ele me dá a possibilidade já de carregar o nosso arquivo lido, que é o nosso projeto de trabalho. Então, após ler a central de injeção eletrônica, nós salvamos um arquivo lido lá no nosso computador, podemos renomear ele de acordo com a marca, com o modelo do carro, os dados do ID que são colhidos, como o número de hardware, número de software, para que essa identificação fique mais fácil no momento de carregar o arquivo original. Vamos começar então carregando um original. Eu deixei separado aqui dois arquivos, ORI1 e ORI2. São dois arquivos de Triton de números de centrais iguais. A gente pode observar que o número de hardware aqui é igual, um comparado ao outro, mas são softwares diferentes. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar o arquivo de uma e colocar em outra. Para cada central, para cada software, eu preciso desenvolver um acerto específico. Então, a gente vai carregar o nosso ORI1, que é o nosso primeiro arquivo original. Quando a gente clica no arquivo e carrega no ECM Titânio, o software automaticamente abre uma janela secundária procurando um driver compatível com aquele arquivo que a gente carregou. Aqui ele já encontrou, então eu vou interromper a minha procura. Ele encontrou um driver de nome TRI_A09A. Ele me traz os dados do carro, as informações da central, e a gente vai carregar esse driver para poder desenvolver um acerto modificado e também para visualizar o que esse driver traz de possibilidades para a gente. Com um clique, a gente consegue carregar esse driver junto com o nosso arquivo.
Então, ele já me traz todos os endereços disponíveis para remapeamento do nosso arquivo original. A gente consegue observar que ele traz essas informações através de grupos de mapeamento. Então, por exemplo, nós temos os mapas de injeção, nós temos os mapas de torque do motor, alguns mapas de turbo e alguns mapas de reio. É claro que esses mapeamentos, eles mudam de acordo com o sistema de injeção que você está remapeando. Como a gente está falando de uma central originalmente a diesel, existem alguns mapas específicos que não teriam em uma outra categoria de veículo. Então, aqui a gente vai simular brevemente uma modificação nesse arquivo para vocês verem quais são os tipos de modificações disponíveis dentro do ECM Titânio e que para vocês conheçam um pouquinho como é esse procedimento. Vamos selecionar aqui, por exemplo, o nosso mapa base de injeção. A gente seleciona dando 2 cliques em cima do mapa disponível para ele. Aqui ele já me traz uma tabela montada, que me traz toda a rotação e aonde exatamente eu quero mexer, eu posso escolher navegando aqui dentro dessa tabela. Esse mesmo mapa eu consigo visualizar através da visualização 2D aqui em cima. Ele me traz o mesmo mapa, só que num formato diferente, que é através da visualização gráfica. Veja, essa seta em azul me indica aonde o meu mapa começa e aonde o meu mapa termina. Ele é essa curva aqui, tá vendo? Então, a gente vai fechar e nós vamos fazer essa modificação através da tabela. Aqui estão os nossos valores originais. Eu vou clicar em incrementos para a gente poder selecionar o nosso trecho e visualizar exatamente o quanto eu estou alterando em relação aos valores originais. Aqui dentro a gente pode fazer a modificação através de valores absolutos, que seria 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos em relação aos valores originais, ou então em percentual. Eu vou selecionar, aqui a gente clica e arrasta, ele me permite selecionar o trecho que eu quero modificar. Eu vou modificar aqui o equivalente a 10% nesse mapeamento. A gente digita aqui em cima, marca a opção percentual, digita o quanto a gente quer aumentar e através da tecla do nosso teclado Page Up, Page Down, a gente consegue aumentar ou diminuir. Page Up, ele mudou para 10%. Se a gente abrir a nossa janela gráfica, a gente já consegue visualizar qual é o trecho do gráfico que ele modificou. O original, ele está sobreposto com um modificado. Então, para a gente conseguir fazer essa comparação, ele me traz em verde o nosso arquivo original, que está embaixo, e o nosso arquivo modificado em vermelho. Se eu passar meu mouse por cima da modificação, eu consigo ver neste campo diferença o quantos por cento eu alterei em relação ao meu arquivo original, que seriam 10%. Então, a gente fecha, nós vamos salvar essa modificação e nós vamos modificar um segundo mapa, por exemplo, um mapa de limitador de torque máximo. Quando a gente clica aqui, a gente observa que ele me traz uma informação aqui embaixo, mapa 1 de 12. Ou seja, existem 12 mapas iguais nesse mesmo formato de limitador de torque máximo. Para a gente modificar, nós clicamos em Enter e aqui eu estou modificando o primeiro de 12, tá? Eu vou selecionar, pedir incrementos, vou selecionar um trecho aqui até 4.500 RPM e aqui eu vou modificar o equivalente a 15%. Page Up. E ele modifica os meus 15%. Clicamos então aqui em cima para fechar a nossa janela. E ele me pergunta se eu quero copiar os incrementos nos mapas semelhantes. Lembrando que nós temos 12 mapas iguais. Então, basta deixar essa opção marcada para que ele copie nos semelhantes e nós clicamos em OK. Feito isso, quando eu abro a minha janela, a minha visualização em 2D, e solicito para que ele me mostre quais são as diferenças do meu arquivo em diferença sucessiva, ele vai me trazer
todos os 12 mapas de limitadores alterados e também o meu mapa de injeção. Então, por exemplo, aqui eu estou no meu primeiro mapa, mapa 1 de 12. Mas se eu for seguindo para frente, ó, mapa 2 de 12, mapa 3 de 12 e assim sucessivamente. Ele modificou todos os mapinhas de limitador. E mais para frente, eu tenho o meu mapinha de injeção, que é o meu mapa base de injeção, que eu modifiquei lá os meus 10%. A gente então fecha essa janela e salvamos o nosso arquivo modificado. Esse é só um arquivo base para a gente poder entender como é feita a modificação no ECM. Então, a gente aqui vai já salvar esse arquivo com o mesmo nome do nosso original, só que vou colocar, ao invés de ORI1, vou colocar MOD1. Salvar. E vamos limpar aqui a memória do nosso ECM Titânio para a gente trabalhar num segundo arquivo. Então, nesse segundo momento, eu quero mostrar para vocês essa outra função que é o projeto de comparação. Por exemplo, entrou na minha oficina um segundo carro, que seria uma segunda Triton com o mesmo sistema de injeção, e eu quero copiar as mesmas modificações que eu fiz no primeiro arquivo para o segundo arquivo. Observe que eu nomeei o meu arquivo com os dados do carro e com a numeração de HW e SW. Essa numeração a gente coletou lá no QS3 no momento em que a gente fez o ID da central. Então, por exemplo, a gente pode ver que a numeração de hardware em comparação do ORI1 e do ORI2 é exatamente a mesma, porém, softwares diferentes. Então, primeiro, a gente vai carregar o nosso projeto de trabalho, que é o arquivo da segunda caminhonete lida, ORI2. Automaticamente o ECM começa a procurar um driver compatível. Encontrando, nós interrompemos e nós carregamos esse driver junto com o arquivo original. E embaixo a gente vai selecionar o nosso projeto de comparação, que é o primeiro original e o primeiro modificado que eu fiz naquela caminhonete, na primeira caminhonete. Então a gente clica em seleciona e carregamos o ORI1 junto com o driver. E embaixo, no campo modificado, aquele arquivo modificado que a gente fez junto, que é o nosso mod1. Ou seja, eu carreguei o ORI1 e o mod1. Dessa forma, eu consigo comparar o arquivo original da minha primeira caminhonete com o arquivo original da minha segunda caminhonete. Vamos abrir aqui, então, a nossa modificação gráfica. Veja que a tela já fica dividida. Em cima com o meu arquivo de trabalho, que é o arquivo da segunda caminhonete, e embaixo o arquivo que eu tenho da minha primeira caminhonete e o modificado dela. A gente clica aqui embaixo em diferença sucessiva. E ele vai me trazer quais são os mapas disponíveis para as duas caminhonetes. Na minha primeira aqui, ó, ele aparece o ORI Mod, com ali os meus 15% que eu modifiquei inicialmente. E aqui em cima, a minha segunda caminhonete, onde eu vou trabalhar. É o arquivo que eu vou desenvolver um acerto novo. Quando a gente consegue localizar dois softwares com a mesma versão de central, mas com softwares diferentes, a gente tem a possibilidade de copiar os incrementos de um arquivo para o outro arquivo. E isso é feito de forma muito fácil. Aqui, a gente pode selecionar o nosso mapa. Eu vou trabalhar aqui no primeiro mapa de limitador de torque máximo, selecionando do início ao fim e clicando em copia o percentual de incrementos. Existe esse botão aqui em cima em seleção, copiar incrementos em percentuais, ou então o atalho Ctrl P. Quando eu copio, se eu parar o meu mouse em cima agora do meu projeto de trabalho e clicar em Ctrl V, ele automaticamente cola o mesmo percentual, que era uns 15%, aqui no meu mapa de limitador de torque máximo. Lembra que esse mapa, ele se repete 12 vezes. Existem 12 mapas iguais. Então, para a gente colar essas modificações, a gente só vai indo dando Ctrl V em cada uma delas. Chegando no último mapa, nós colamos e pronto. Nosso arquivo aqui, as modificações do nosso arquivo em limitador de torque máximo já estão feitas. Vamos procurar mais diferenças
que é o mapinha de mapa base de injeção, é o outro mapa que nós também modificamos. E aqui a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento. A gente vai selecionar, para selecionar a gente clica com o botão invertido do mouse, tá? A gente para no início do mapa até o final dele. Clicamos em Ctrl P para copiar o percentual. E paramos em cima aqui e clicamos em Ctrl V. E pronto. Está copiada a nossa modificação, que era uns 10% do mapinha de injeção que a gente havia feito no primeiro arquivo. Feito isso, nós fechamos, pedimos para salvar as modificações e salvamos o nosso segundo arquivo modificado, do nosso OD2. Vamos nomear aqui para MOD2. É claro que existem várias outras funções dentro do ECM Titânio, várias possibilidades para modificação, mas o nosso intuito aqui era apenas apresentar o software para vocês entenderem como é a forma de trabalho com ele e também com os drivers. E é justamente por isso, por ele possuir várias funções, por terem outras ferramentas que ajudam aqui no seu dia a dia, no seu trabalho, que a gente oferece todo o suporte técnico e assistência da Leantec Brasil para que você consiga desenvolver um bom trabalho através do software de remapeamento. Aqui, então, para finalizar o processo de reprogramação para esse carro, a gente pega esse arquivo modificado e grava na central de injeção através do QS3. Bom, pessoal, é isso. A nossa demonstração aqui está chegando ao final. Eu e toda a nossa equipe nos colocamos à disposição de vocês. Tenho certeza que novas dúvidas surgirão, então eu espero que a nossa conversa continue através das nossas redes sociais, através dos nossos canais de atendimento, e convido vocês a nos seguirem para continuar tendo acesso às novidades sobre os equipamentos para reprogramação eletrônica. A gente se vê em breve.